Começa agora a Hora do Ângelus, na Rádio Cerrado. Quinta-feira, 25 de dezembro, Natal do Senhor. A igreja celebra hoje a alegria do nascimento de Jesus, a vinda do Deus e homem libertador, do Filho de Deus que nasceu na manjedoura. Hoje é Natal, Feliz Natal. Que este dia seja realmente de muita luz, de muita alegria para todos nós. Rezemos a Hora do Ângelus, lembrando daquela cena do presépio, a família de Nazaré na estrebaria, onde numa manjedoura simples e humilde dorme o Filho de Deus. Rezemos a Hora do Ângelus, a Ave Maria, essa oração da Ave Maria. Logo depois nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus. Lembremos de rezar nesse dia por todos aqueles que pedem as nossas orações e para que o Natal realmente aconteça todos os dias em nossa vida, que Jesus possa nascer em cada coração todos os dias. Feliz Natal! O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho desse dia, Natal do Senhor Jesus, nessa noite celebramos o Natal e hoje nós vamos ouvir o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 1 ao 18. No princípio existia o Verbo estava voltado para Deus e o Verbo era Deus. O Verbo estava, pois, voltado para Deus no começo. Tudo foi feito por ele e sem ele nada se fez de tudo que foi criado. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz brilha na escuridão e a escuridão não a pôde extinguir. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para falar a respeito da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas a testemunha da luz. O Verbo era a luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio até a sua própria terra e a sua gente não o acolheu. Mas a quantos o acolheram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os que creem em seu nome, o qual não foi gerado do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos sua glória, glória que recebe de seu Pai, como Filho único, cheio de graça e verdade. João lhe dá testemunho, proclamando: Eis aquele de quem eu disse, vem depois de mim um homem que me precedeu, porque existia antes de mim. Todos recebemos de sua plenitude graça após graça,
porque a lei nos foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade nos vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho único, Deus que está voltado para o seio do Pai, o revelou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a palavra de Deus, a vontade de Deus, que sempre existiu. Deus criou tudo que existe neste mundo. E Deus criou o seu Filho, enviou o seu Filho ao mundo. O Verbo de Deus, a palavra, a luz que veio ao mundo. Jesus Cristo é essa luz. É o Verbo criado por Deus. É Ele que veio para falar do reino de Deus, para anunciar o reino de Deus. E Ele dizia que eu e o meu Pai somos um. Quem me conhece, conhece o Pai. Quem me viu, viu o Pai. Portanto, esse menino que nasceu na manjedoura, lá em Belém, num lugar bem simples e humilde, é o próprio Deus que veio ao mundo. É a luz que veio para iluminar as trevas, para iluminar as nossas vidas, iluminar o nosso caminho. Ele é a luz. E o Evangelho de hoje narra a vinda desta luz ao mundo e o anúncio da luz que viria, que é Jesus. O anúncio feito por João Batista, aquele que precedeu Jesus, e João Batista fala que Jesus o precedeu. Portanto, Jesus já existia antes de João Batista, porque ele estava em Deus, era o próprio Deus. É um mistério muito grande e profundo para nós, seres humanos, entender. Mas voltemos lá no Antigo Testamento, quando Deus cria todas as coisas. Através de sua palavra, do seu sopro, ele cria tudo que existe. E Jesus já existia nele, o Espírito Santo também, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma pessoa só. Um mistério de fé que nós levamos por toda a vida. Nós acreditamos em Deus que é Pai, no Espírito Santo que nos ilumina e no Filho criado por Deus, no Filho que nos santifica. E o Evangelho de hoje fala dessa luz, do Verbo que se fez luz, que veio habitar entre nós. O Verbo de Deus, a palavra de Deus, através do seu Filho Jesus, a luz do mundo. E essa luz veio para iluminar as trevas. Quanta escuridão existe na vida de quem não aceita essa luz. E quando nós a aceitamos, nós acolhemos a luz que é Jesus, a nossa vida se torna mais límpida, clara. Os nossos caminhos são mais claros, mais fáceis de serem percorridos. Porque nós temos uma luz que nos ilumina, que é o próprio Deus, que é Jesus Cristo, que é o próprio Espírito Santo também em 3 pessoas. É o mistério da Santíssima Trindade em Jesus. E hoje nós celebramos este menino, este Deus e homem libertador, Jesus que nasceu na manjedoura. Hoje nós ouvimos os sinos tocarem, as canções voltadas para a família de Nazaré, para o nascimento de Jesus. E aí veio o Papai Noel no meio de tudo isso, uma criação do capitalismo, uma criação do homem para o comércio. Mas o centro da nossa fé, da nossa celebração hoje é Jesus, é a luz do mundo, ele que veio iluminar as trevas. E nós, quando nós aceitamos Jesus, nós temos essa luz na nossa vida, caminhando conosco, nos mostrando o caminho. Que essa luz que veio ao mundo não seja rejeitada por nós, mas ao contrário, seja acolhida, que venha fazer parte da nossa vida, da nossa morada, da nossa família, do nosso coração, no nosso dia a dia. Nós estamos encerrando mais um ano e viver sem fé é muito duro, é muito triste. Pensar nas perdas, nas dificuldades que nós humanos enfrentamos no dia a dia, se não tivermos fé, nós sucumbimos.
nós fraquejamos. Mas quando nós acreditamos que nós temos uma força muito grande conosco, que é o próprio Deus que caminha conosco, que é Jesus Cristo que nasce numa noite dessa, como nós celebramos hoje, quando nós temos essa luz na nossa vida, quando nós cremos, nós temos esperança, nós temos fé, quando nós temos fidelidade a Deus, nós conseguimos caminhar com mais força, com mais alegria, com otimismo. E jamais vamos fraquejar. Não vamos cair pelo caminho, tropeçar, porque nós temos essa luz que ilumina o nosso caminho, que é Jesus. E nessa noite santa, na noite de Natal, celebramos o Verbo de Deus, a Palavra de Deus que se fez homem e veio habitar entre nós. Feliz Natal! Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.